Hoje eu queria tocar num ponto que eu vejo pouca gente comentando, que é justamente a pressão que os Estados Unidos exercerá para que o projeto da anistia seja ampla, geral e restrita. Como todo mundo sabe, ontem o Hugo Mota deu um olé, na verdade, traiu a oposição, quando colocou para ser o relator o senhor Paulinho da Força, um notório corrupto condenado, pelo menos iria ser condenado a 10 anos de cadeia se o STF não o tivesse livrado. E esse cara que foi o escolhido por Hugo Mota para tocar o projeto da anistia. Um grande ex-amigo de Lula, dizem que estão separados. O Solidariedade foi o primeiro partido a abandonar o governo algum tempo atrás, mas é tudo fachada. Porém, amicíssimo dos ministros da Suprema Corte. Como é que você pode botar alguém para relatar o projeto de anistia que seja amicíssimo e deve favores a ministros da Suprema Corte? Óbvio que quem faz isso é porque não quer anistia nenhuma. O próprio Paulinho da Força, em entrevista ontem à Globo News, disse que não, a anistia ampla, geral e restrita está enterrada. Mas aí é o ponto que eu quero chegar agora. Será que está mesmo? Os Estados Unidos ainda nem começaram a exercer a sua pressão em cima desse tema da anistia. Todo mundo sabe que um dos pedidos de Donald Trump, uma das cláusulas ou das condições, melhor dizendo, pedidas pelo Donald Trump para iniciar um processo de redução de tarifas com o Brasil é justamente a anistia ampla, geral e restrita. E isso foi perguntado ao Paulinho da Força, ontem na Globo News, e perguntaram a ele se os Estados Unidos colocassem mais sanções, iria ajudar ou atrapalhar esse projeto. E ele falou que realmente, se os Estados Unidos colocassem mais pressão através de sanções, poderia sim dificultar o projeto. Bom, isso foi perguntado para ele num contexto aonde foi comentado sobre a participação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E óbvio que o contexto era negativo para Eduardo, porque diziam que o Eduardo estava lá conspirando contra o Brasil, e aí o Paulinho disse que detonou, aí o Paulinho detonou Eduardo, dizendo que ele esperava que Eduardo não fizesse mais besteiras, sugerindo que ele teria feito algumas, enfim. Foi nesse contexto que foi feita a pergunta. Mas o ponto é esse mesmo. O ponto é que os Estados Unidos vão exercer pressão para que saia a anistia ampla, geral e irrestrita. Esse é um ponto. O ponto 2 é Bolsonaro reabilitado politicamente. E o ponto 3 do Trump é assuntos das Big Techs no Brasil, os impostos, etc e tal, e a perseguição contra as próprias empresas. Então, esses são os 3 pontos básicos que o Trump botou na mesa para começar a dialogar com o governo brasileiro. Até agora nada, como a gente sabe, e pelo que a gente está vendo, a coisa só vai piorar. Bom, hoje já é sexta-feira, semana que vem a gente realmente espera algum tipo de retaliação dos Estados Unidos contra o Brasil. Ela pode vir, como todo mundo já sabe, através de sanções Magnitsky para outros ministros, pode vir também através do aumento de tarifas para o Brasil, já que o Brasil continua comprando petróleo e óleo diesel da Rússia, financiando a guerra da Ucrânia. Enfim, a expectativa é que na próxima semana saia. E por que a próxima semana é especial? Porque na terça-feira é a abertura da Assembleia Geral da ONU. Todo mundo sabe que, historicamente, é o Brasil, é o presidente brasileiro de turno que abre a Assembleia e, em seguida, fala o Donald Trump. Então, se espera, sim, que enquanto Lula estiver lá nos Estados Unidos, algum tipo de sanção seja anunciada para o Brasil, o que seria uma vergonha para o Brasil, ainda mais tendo o presidente lá nos Estados Unidos. Enfim,
A semana que vem vai ser decisiva. Eu acredito sim, piamente, que Donald Trump não vai arrefecer, que Donald Trump não vai voltar atrás ou tentar colocar panos quentes. Acho que Trump não tem esse perfil, né? O jeito que o Donald Trump trata os seus adversários políticos é um jeito que a gente sabe que ele não volta atrás. Então, aguardem aí para a próxima semana, porque aí a gente vai descobrir quais são as sanções e para quem. Provavelmente virá através de sanções para a esposa do ministro, Alexandre de Moraes, o escritório da esposa, os filhos do ministro, não por ser filho dele, mas por ser sócios do escritório da esposa. Também aquela holding disfarçada de Instituto Lex, acredito que também será sancionada, porque aí ele cerca financeiramente toda a vida do ministro Alexandre de Moraes, dando exemplo para que outros ministros não queiram agir como está agindo o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, galera, acredito que semana que vem será decisiva, não só para sanções, para ministros da Suprema Corte e outras autoridades que podem perder o visto, mas também sobre o projeto da anistia. Paulinho da Força é um banana, como todo mundo sabe, né? Ele vai aonde o vento sopra. E evidentemente que se o vento do norte soprar forte, eu acredito que ele não vai ter como resistir. Vamos aguardar, porque terça-feira está pertinho.